Olá, queridos, eu quero deixar mais uma vez uma palavra de Deus para a sua vida, tá? Que está na carta de Tiago, do apóstolo Tiago, tá? Capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ou aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Se aproximará de nós. Um versículo pequeno, a parte A do versículo 8, que é muito importante para quem quer conhecer Deus, para quem quer realmente conhecer no profundo, mergulhar no oceano infinito dessa água, da fonte da vida que é Jesus Cristo. É uma atitude que nós precisamos ter, de querer chegar perto de Deus o mais perto possível. Muitos querem Deus em momentos difíceis, procuram Deus só em momentos difíceis. Muitos querem a presença, muitos tentam se chegar a Deus em momentos difíceis e acontece, isso é do ser humano, é das pessoas que também não conhecem a Deus, pessoas que não conhecem a palavra e também algumas pessoas que conhecem a palavra de Deus, né? Então, aqui Tiago, ele está deixando bem claro nesse capítulo sobre nossos pecados, nossas falhas, sobre buscar a Deus, como atrair a presença de Deus verdadeiramente. Muitos às vezes ficam se perguntando, eu faço coisas boas, eu faço caridade, eu ajudo pessoas, mas enfim, o que é chegar perto de Deus? Como chegar perto de Deus? Será que é só fazendo coisas boas? Será que só acreditando que fazendo caridade eu chego perto de Deus? Será que é só isso? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que nós precisamos crer em Jesus, seu único Filho e o nosso verdadeiro Salvador da nossa vida. Está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador é o primeiro passo. Ali o nosso nome é escrito no livro da vida, né? E ali começamos uma caminhada com Deus, aprendendo a cada dia mais, né? Tendo sede de buscar a Deus. Não somente num culto e no apelo do dirigente do culto, enfim, de um líder religioso, quer aceitar Jesus. Na verdade é Jesus que nos aceita. Porque se não fosse Ele, para começar, você nem teria existido, e nem eu. Para começar, nós não estaríamos mais aqui. Se a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, se não me falha a memória, diz que quem tira a vida e dá a vida é Deus, faz descer a sepultura e faz subir dela, empobrece, enriquece, é Deus. Então, se Ele dá a vida e Ele tira a vida, Ele que permite você estar vivo ainda, né? Mas muitos de nós não temos esse entendimento ainda, né? Muitas pessoas ainda não têm o entendimento e acreditam que Deus não existe, que simplesmente estão por aqui por acaso. Mas chega um momento que algumas pessoas querem Deus, querem procurar Deus, né? Mas não sabem. E a Bíblia diz no livro de João que Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele, no capítulo 14 de João. Então, se Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida, entendeu? Você precisa buscar Jesus, entender a história de Jesus, né? Que Jesus morreu na cruz. Porque até então, no Antigo Testamento, o homem só era salvo através de leis, né? Eram leis determinadas por Deus e o homem tinha que cumprir aquelas leis, senão ele não alcançava a salvação eterna. Mas Deus, por misericórdia do seu povo, né? Porque Deus não criou fantoches, Ele deu livre-arbítrio para cada um. Eu, você,
aquelas pessoas que ele criou, né? Ele deu livre-arbítrio de escolher qual caminho nós vamos seguir, o bem ou o mal, a porta estreita ou a porta larga, né? Se nós queremos aceitar ou não realmente viver uma vida com Deus. E Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Muitos de nós nos questionamos, reclamamos: por que minha vida é assim? Por que acontece isso comigo? Eu faço coisas boas. Mas veja bem, só fazer coisas boas não é o suficiente. Precisa crer que Jesus é Filho de Deus. Precisa entender que quando Deus criou o homem, sua imagem e a sua semelhança, Deus deu livre-arbítrio. Foi passando os anos e o homem não conseguiu, através de leis que Deus tinha no Antigo Testamento, cumprir todas essas leis para garantir uma salvação e uma vida eterna. Aí Jesus, a Bíblia diz que ele veio, lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu Jesus, seu único filho, para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crer que Jesus veio, morreu, levou sobre ele todos os nossos pecados, nossas enfermidades, e através dele, né, nós temos chances de ser chamados filhos de Deus. Porque até então éramos criaturas de Deus. Então existe diferença, criatura de Deus e filhos de Deus. A Bíblia diz que quando nós entendemos, aceitamos esse Jesus, Filho de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, como o único e suficiente Salvador, como o único Deus que vive e reina ainda em nossa vida, né, que nos salvou e somos totalmente dependentes dele, nós somos chamados filhos de Deus. Amém? Que você possa receber essa palavra em nome de Jesus, tá? Não procure Deus só nos momentos difíceis. Procure Jesus em todos os dias da sua vida, sendo dias bons ou maus. A Bíblia diz que a chuva vem para o justo e para o injusto. As aflições vêm para todos. Vêm para todos. Para quem é filho de Deus e quem não é considerado filho de Deus ainda, aquele que não aceitou Jesus como verdadeiro e salvador da sua vida, né? Então, para você chegar até Deus, você precisa acreditar que Jesus é o Cristo. Você precisa querer buscar o conhecimento da palavra de Deus, a história de Jesus Cristo. Mas o primeiro passo é crer, como eu já preguei. Deus tinha um plano de salvação e depois Deus fez uma nova aliança para que todo aquele que nele crê já não precisava mais de leis. Agora, quando Jesus morre, ressuscita, tá? É pela graça, a Bíblia diz que a salvação é pela graça, né? E isso não vem de nós, é um dom de Deus, né? Para que ninguém se vanglorie. Então, basta você acreditar no seu coração, começar a buscar Jesus Cristo, começar a entregar a sua vida, né? A palavra diz que ela é verdade, a verdade vos libertará, João 8,32 diz. Aí quando você começa a chegar perto de Deus, buscar, querer a Deus, como eu falei antes, e a verdade vos libertará do quê? Das coisas ruins, das coisas erradas que nós fazemos, de coisas más que a gente faz para os outros ou fazíamos, entendeu? E antes para nós era normal, uma vingança para a gente era normal, tá colhendo o que plantou. Mas a Bíblia diz que a justiça vem de Deus. Quando a verdade vos libertará, a palavra de Deus diz, quando a gente aceita Jesus, Jesus é a verdade, a Bíblia diz, também em João capítulo 14. Então, liberta-nos do quê? Do erro, dos pecados, né? Da religiosidade, do preconceito, né? De muitas coisas. E nos torna-nos livres, né? E abre os nossos olhos e faz enxergar o mundo de uma maneira diferente. Entender que temos que tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Entender que todos têm problemas e às vezes precisamos nos colocar no lugar dos outros, né? E entender que se você quer Deus só como alguém que vai bancar as suas necessidades, não é isso que ele quer para sua vida, tá? Ele sim, ele supre as necessidades, está lá em Mateus capítulo 6:33, ele vai suprir, tá? Mas tem que buscar primeiro ele e as coisas do reino dele, tá? Que todas as outras coisas ele proverá na sua vida, tá bom? Chegue mais perto de Deus, ele vai chegar mais perto de você e você vai começar a viver o sobrenatural de Deus na sua vida, tá bom? Receba essa palavra em nome de Jesus, não perca mais tempo. Todos os dias busque mais a Jesus Cristo. Amém? Um abraço, tá bom?
Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, deixa seu like, tá? Fica com Deus. Deus abençoe.